Caderno Verde do Enem 2024, questão 97. Sistemas agroflorestais, SAFs, não é aquela SAF do futebol. Os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos aos ecológicos. Então você vai ter aí a economia e a ecologia de mão dadas. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental. Olha o objetivo dele, ó, recuperação ambiental. Então você quer recuperar uma área de áreas degradadas que se tornaram pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para pastagem, né? Então o gado pisa ali, o solo tá bem compactado, tá duro, só nasceu grama ali, só nasce grama, e você quer recuperar o que antes era uma floresta, por exemplo. Para isso, no primeiro momento, as árvores nativas são plantadas. Então você vai plantar as árvores nativas do que era antes. Beleza? Plantou. Em conjunto, então, junto com isso, você vai colocar algumas culturas anuais que vão, né, germinar de ano em ano, feijão, mandioca, né, milho e abóbora, que geram renda para os proprietários da terra. Então, aquela terra é de alguém que a justiça mandou recuperar, mandou ser de novo uma floresta, ele quer recuperar, né, para poder transformar aquilo ali numa reserva, enfim, tá? Ele quer voltar, ele quer fazer com que aquela terra volte a ter de novo produtividade. E isso incentiva a manutenção do sistema. Em um segundo momento, então depois disso, tá? São introduzidas outras espécies, como trepadeiras e arbustos, de acordo com o arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Então, já vai existir um planejamento para isso, dizendo onde vai ser plantado essas trepadeiras e quando vai ser plantado, tá? Então, é um arranjo espacial e temporal. Veja que você começou com as plantas nativas, depois veio com essas culturas anuais, depois, né? Veja que está sendo um atrás do outro. Nesse processo ocorrerão mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento ao objetivo, ó, aumento da diversidade do ambiente. Então, começou basicamente era nada ou somente grama, uma pastagem, e aí o pessoal foi colocando as árvores nativas, feijão, mandioca, milho, abóbora, depois trepadeiras, arbustos. Então, ele pergunta: o conjunto dessas mudanças graduais é análogo, é parecido a um processo natural denominado como o quê? A. Rotação de cultura. Primeiro, rotação de cultura é um processo natural? Não. Rotação de cultura é artificial. É o homem que inventou a rotação de culturas. Não é isso aqui. Rotação de cultura é quando você tem uma área cultivável e você fica girando. Planta feijão, depois planta outra coisa, depois planta cana-de-açúcar, depois planta. Fica girando e não para. Fica sempre. Você arranca uma coisa, planta outra, colhe essa coisa, planta outra. Você não deixa aquele local para se restabelecer. Então não é rotação de culturas. Primeiro, até porque ela não é um processo natural. B. Sucessão ecológica. Perfeito. O que você está fazendo acontecer aqui é uma sucessão ecológica, onde chega determinado tipo de vegetal, depois outro, vai chegando cada vez que começa a chegar os animais, insetos, de tudo que é tipo. Né? Então, isso aqui, né, um sistema agroflorestal, ele está tentando simular uma sucessão ecológica que cada vez mais vai acontecendo e vai aumentando a diversidade do ambiente. Beleza? E fazendo com que aquele ambiente fique muito mais complexo, que vai depois fazer com que ele volte a ter uma produtividade gigantesca. Né? Por que não é C, D e E? Coevolução específica. Está dizendo que vai ter uma. Que isso aqui vai fazer com que os indivíduos, as espécies, coevoluam. Cara, não é esse o objetivo. Primeiro, para ter uma coevolução específica, tá? Você vai enxergar isso há milhares e milhares de anos para poder você enxergar isso, tá? Então isso não é uma coevolução específica, isso é de fato uma sucessão ecológica. Pode acontecer isso aqui depois que se chegar a um clímax do ambiente, se chegar, né, ao máximo de diversidade, talvez aconteça. Das espécies começarem a coevoluir e ter, por exemplo, um inseto que coevolui junto com uma planta, né? Mas por enquanto, veja que você está colocando espécies já conhecidas. Feijão, mandioca, milho, depois. Então, não vai ter essa coevolução específica de momento. Beleza? Adaptação por seleção. Vai ter uma adaptação por seleção natural. Vai, talvez, lá na frente. Mas isso aqui, você já está colocando algo que já está adaptado aquele ali. Isso aqui já é tudo planejado. O vegetal que você vai plantar ali,
seja no início, como as árvores nativas, ou feijão, mandioca, ou seja lá os arbustos depois e as trepadeiras, eles já estão adaptados àquilo ali. Ninguém vai colocar algo que não vai ser adaptado para poder se adaptar, senão não vai dar certo, vai demorar muito, ou talvez nem dê certo e não germine. Então você não espera, você não vai fazer adaptação por seleção, você vai colocar vegetais que já são adaptados àquilo. Ok? Se surgir uma nova espécie que vai se adaptar, aí é outra história daqui a milhares de anos. Convergência adaptativa. Isso aqui é uma convergência adaptativa. O que é uma convergência adaptativa? É quando, por exemplo, você tem um ambiente, tá certo? Uma ilha, por exemplo, tá? Enfim, uma ilha lá, tá? Tá aqui a ilha. E aí um monte de espécies começa a vir para essa ilha. E com o passar dos anos, eles começam a desenvolver adaptações para poder sobreviver melhor nessa ilha. E eles começam a ter adaptações muito parecidas, como por exemplo, sei lá, um tipo de bico, que são vários pássaros que começam a ter o bico muito parecido, porque na ilha só tem um tipo de semente, por exemplo. Isso seria uma convergência adaptativa. Beleza? Que é o que não vai acontecer aqui, tá? Se você quer que a diversidade aumente bastante, você quer que haja, na verdade, né, uma divergência adaptativa, que tudo fique cada vez mais diverso. Mas enfim, isso aqui é coisa que pode ou não acontecer há milhares de anos. Esses processos de uma cultura, depois outra, se mantendo as antigas, deixando cada vez mais complexo, isso é uma sucessão ecológica. Então não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui, é isso aqui. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, põe no comentário, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!